Boa noite a todos. É com muita felicidade que a gente está aqui mais uma vez para estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer muito o convite da casa por essa oportunidade que a gente vai ter de fazer as reflexões, de meditar, né, sobre os ensinamentos do Mestre. E a gente fica muito feliz sempre que a gente tem essa oportunidade, né? A oportunidade com certeza é maior para nós que fazemos, né? Porque quando a gente estuda para nós, né? Para o nosso interior. Então a gente agradece muito pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para refletir. Então, para a gente iniciar, eu vou ler uma página, né, de preparo, que é do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. O título da mensagem é Pensar Positivo. Coisas boas acontecem. Diga a si mesmo: tudo que me diz respeito está sobre as bênçãos de Deus e virá a meu benefício na hora certa. O que me faz feliz está sendo preparado pelos que me querem bem aqui na terra e no céu. E não deixe a qualidade do pensamento cair. Você não veio ao mundo apenas para sofrer. Não, você veio para progredir, amar e ser feliz. Acredite nisso. O pensamento positivo é por si mesmo um poder. Depois dessa página muito estimulante, né? A gente vai fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, com muita fé, com muito positivismo, com muita crença, e falar com Ele, conversar com Deus, pedindo a sua orientação, o seu esclarecimento, a força e a coragem que necessitamos, principalmente nesses momentos que passamos aqui, nesses momentos de desafio, que possamos ter a força necessária, o bom ânimo, o otimismo necessário para poder vencer essa provação. Obrigado, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, que possamos realmente ter, nesse momento, a Tua luz e a Tua paz nos envolvendo, nos clareando a mente, o coração, para que sigamos sempre em frente em nosso caminhar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da doutrina, pela oportunidade da vida. Temos sempre a certeza de que Tu está nos orientando, nos conduzindo, nos fortalecendo a cada instante. E que tenhamos a certeza também que Tu nunca nos abandonaste. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos a noite de estudo tranquila, serena e calma. Muito, muito obrigado. Que em Teu nome, que fiquemos em paz. Que assim seja. Bem, a casa me deu um tema para a gente conversar e refletir, que é: não se turbe o vosso coração. É uma passagem que se encontra em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E é uma passagem que é muito interessante, né? Que não se turbe o vosso coração. O que será que Jesus quis dizer, né? Como quando falou não se turbe o vosso coração. Ou seja, que a gente não se preocupe, que a gente não fique tenso, que a gente tenha tranquilidade. A gente vai ler a passagem, né? Porque é bom a gente ter uma noção, né? Uma ideia da passagem. E a gente vai depois conversar, né? Um pouquinho sobre. Então a passagem de João diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais.
Então, essa passagem de João é muito interessante, ela é traz muita mensagem para a gente, muito ensinamento, né? Uma mensagem curtinha, né? Uma passagem curtinha que João anotou e traz tanta coisa boa para a gente, né? Então, logo no início, né? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, Jesus coloca que a gente não deve se preocupar, não deve se afligir o que será de nós. O que vai ser de nós, né? O que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar? Para onde a gente vai, né? O que eu estou fazendo aqui? Então são indagações, né, que são feitas até hoje, né, por muitas pessoas, e que nessa passagem a coisa fica clara. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe. Por que não se preocupar? Porque a gente precisa acreditar em Deus, que é nosso Pai de infinita bondade, que não nos abandona, que não nos deixa em aflição, que nos guarda e nos orienta sempre. E é o nosso Pai de infinita bondade e justiça. Então a gente tem que acreditar. Acreditar. Não se preocupar. Acreditar. E acreditar também em Jesus. Que Jesus veio para nós, é o nosso guia e modelo da humanidade. E ele veio trazer realmente a consolação. Ele veio trazer a ideia daquele Deus bondoso, daquele Deus justo, daquele Deus Pai, né, que abraça seus filhos, né, que criou os seus filhos, que abraça, que acolhe, né? Então, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que crer, ter fé em Deus, fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus falou e João anotou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, o universo, né? O universo é aonde estão as moradas. Aqui a Terra é um grãozinho de mostarda dentro de todo esse universo que está sempre em expansão, né? Então, cada planeta, cada estrela, cada constelação é uma morada. É um lugarzinho aonde a gente vai poder estar, né, para nos proteger, nos consolar, né? E nessas moradas, essas moradas que Jesus falou, né, elas estão adequadas à nossa condição espiritual, à nosso grau evolutivo. Então, há diversas moradas, há diversos tipos de morada, né? Então, a gente precisa se tranquilizar a nossa mente e o nosso coração, porque a gente não está desamparado. A gente vai ter um lugarzinho para ficar, né? Aqui a gente já tem um lugarzinho para ficar. Aqui a Terra nos abriga momentaneamente, mas a Terra não é sozinha. O universo tem um monte de lugares, e cada lugar, né, com um grupo de espíritos adequados àquele lugar, àquela moradia. Então é muito importante a gente entender que o universo, que a Terra primeiro, não é o centro do universo, né? Vida inteligente só existe na Terra. Não. A Terra é um grãozinho de mostarda. E se a gente for observar a leitura do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, existe uma divisão, né, dentro do universo, né, as escalas dos mundos, né? A gente tem os mundos primitivos, onde esses mundos eles moram espíritos nesses mundos primitivos completamente dominados pelo instinto. Não existe moralidade, né? São os espíritos mais inferiores da escala, né? São os espíritos recém-criados, né? Vamos assim dizer, né? E aonde eles estão começando a sua escala evolutiva. Então neles predomina um instinto, né? O instinto é muito forte, né? Não existe desenvolvimento moral, né?
A gente tem a segunda escala, depois dos mundos primitivos, que é os mundos de prova e expiação. Nesses mundos, que já é um pouco mais evoluído, já existe, né, o instinto é menor, ainda se tem o instinto, né, mas o instinto é menor, as relações morais já estão em desenvolvimento, já existe uma noção do bem e do mal, né, já existe um discernimento entre o bem e o mal. Nesses mundos de prova e expiação, né, o mal ainda prevalece, que é o caso nosso aqui da Terra. A Terra está nessa condição de mundo de provas e expiações, né? Por isso que a gente ainda vê ainda muitos equívocos, né? Que eu não gosto de falar a palavra maldade, né? Eu gosto de falar de equívocos, porque na verdade são grandes equívocos, né? Em função do grau evolutivo de cada um, né? Então ainda existe esses equívocos, né? Esses erros que cometemos em cima da lei divina, né? Então, nesses mundos de prova e expiação, ainda prevalece isso, né? O bem existe o bem, mas o mal também tem. Então, essa transição aí, né? Existem os mundos, né, de regeneração, que são os mundos após o provas e expiações, aonde o bem já prevalece sobre o mal, né? O mal já fica tímido, né? E o bem já se fortalece, a questão moral já se fortalece, né? E ainda existem algumas provações para serem feitas, mas assim, tudo dentro de um quadro melhor, né? De mais tranquilidade, de mais serenidade, né? E é para lá que nós estamos encaminhando, né? O planeta Terra já está com um pezinho lá, né? Graças a Deus. E precisamos depurar mais ainda para que ele possa realmente ser instalado aqui o mundo de regeneração, né? E a gente tem os outros mundos, né, mais evoluídos que o de regeneração, que são os mundos ditosos, os mundos felizes, né, que são dotados dos espíritos superiores, né? Então, existe essa escala, né, para a gente poder entender mais essa questão, uma questão didática para a gente entender esse quadro evolutivo, mas a gente percebe que há muitas moradas, né, e cada morada adaptada aí a uma realidade espiritual. Deus é tão bom, né, que cria esses ambientes para que a gente evolua, para que a gente progrida, né, para que a gente realmente trabalhe a nossa evolução, né? Para que a gente possa fazer o nosso caminho para a felicidade, né? A gente tem um exemplo aí dos nossos irmãos capelinos, que quando o Capela mudou para mundos de regeneração, aqueles espíritos que não acompanharam essa evolução eram muito evoluídos intelectualmente, mas porém moralmente eram muito comprometidos. Esses espíritos, com esse comprometimento, eles foram exilados para a Terra quando a Terra passou para mundos de provas e expiações. E esses espíritos vieram para cá justamente, além de uma expiação, né, para poder eles mudarem a forma de agir, né, para que eles evoluíssem moralmente, né, eles também vieram para ajudar a impulsionar a evolução da Terra, que estava entrando no mundo de provas e expiações. Então, esses espíritos, além de se modificarem, de terem a oportunidade de se modificar, ajudando a esses espíritos que estavam nessa condição mais inferior, né? Então Deus é muito bom, é muito justo, é muito sábio, né? E dá sempre essas oportunidades, né? E os capelinos, eles tiveram essa oportunidade, né, de se redimir, de procurar se melhorar, né? E muitos já voltaram, inclusive, para a capela, que já se transformaram, né? Já se modificaram, né? E a gente percebe aí que nesse processo evolutivo existem muitas coisas boas, né, que são mesmo para que a gente cresça, né? Deus já não nos cria para sofrer, né? O sofrimento vem
porque nós somos teimosos, que nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, né? Então nós mesmos provocamos esse sofrimento. Mas Deus, ele não permite isso, né? Ele não nos cria para sermos infelizes, né? Ele nos cria para sermos felizes. Mas só que às vezes a gente, né? Muitas das vezes a gente não entende, né, essa mensagem, então a gente precisa de um remedinho mais forte, né? Então, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, é isso que ele quis dizer, né? Que a gente fique tranquilo, que a gente fique em paz conosco mesmo e que a gente tenha certeza de que, de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos atos, nós teremos um lugar, um cantinho para ficar, certo? Agora, é importante a gente entender também que Deus, na sua justiça, né, ele não vai conceder um lugar tranquilo, bom, né, maravilhoso, né, àquele que só pensa em equívocos, que só pensa no mal, né, que não consegue entender a lei divina. Então, esses realmente vão ter o seu lugar, mas de acordo com a sua vibração, de acordo com aquilo que fez aqui na Terra, né? Então, existem várias moradas, mas as moradas adaptadas às nossas realidades, à nossa realidade espiritual. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa andar certo, que a gente precisa andar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz, né? Que a gente precisa entender as leis de Deus, que a gente precisa entender as leis de amor, né? Para a gente poder realmente caminhar num caminho melhor, direcionado para Deus, direcionado para a felicidade. Se a gente pega um caminho errado, a gente vai ter que voltar. Então a gente pega o caminho errado, né? Sofre, vai se estabelecer num mundo, né? Quando desencarnar, num local aonde esse erro foi forte dentro da gente, onde existem espíritos afins, né? E a gente vai se colocar nesse lugar. Mas a gente vai ficar perpetuamente nesse lugar? Não, a gente não vai ficar perpetuamente nesse lugar, né? A gente vai ali ter a oportunidade de perceber o que a gente fez de errado e a gente se arrepender verdadeiramente e retornar para o caminho do bem. É aí que vem as oportunidades, a reencarnação, não é isso? Então a gente tem essas oportunidades, a gente sai do caminho. Se vai se encontrar num local, num mundo, né, aonde existem esses espíritos afinados com a nossa condição espiritual. Então é muito importante a gente exercitar isso. Exercitar esse caminhar no bem, esse caminhar no amor. Então, estudando o Evangelho, a gente consegue ver isso com uma clareza muito grande, da necessidade da gente se manter no bem, para que a gente possa realmente estar em mundos melhores quando a gente desencarnar, né? Para que a gente possa estar em lugares melhores, com pessoas melhores, né? Então a gente fazer sempre por onde melhorar sempre, né? Melhorar para poder estarmos numa condição melhor, né? A passagem ela continua, né? Ele fala assim, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Ou seja, Jesus dá uma confiança para a gente tão grande que se não existisse essas moradas, ele mesmo teria dito. Então, se ele está dizendo que há muitas moradas para nos guardar, para nos preservarmos, né, para nos mantermos acolhidos, ele falava, ó, só existe aqui, vocês só têm, a única vida que existe é aqui na Terra, depois que morre acabou. Ele teria falado assim. Não, ele não falou assim. Ele falou, existem muitas moradas na casa do meu pai. As moradas são o universo, né? Existem muitos lugares. A gente não precisa se preocupar, né? Cada lugar adequado àqueles espíritos, àquelas realidades espirituais de cada um, né? Então, se não existisse, ele mesmo teria dito, né? Então que a gente confiasse, acreditasse, né? E aí ele continua.
Pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus, nesse momento, ele fala, né, que ele está preparando o lugar. O que é isso? Né? Que Jesus, com as oportunidades que Deus nos dá, que a gente abraça essas oportunidades com força, para que a gente possa realmente estar com Ele no reino dos céus. Né? Então, Jesus prepara o caminho. Jesus veio, trouxe a mensagem, preparou o caminho, organizou, né? Ele, né, foi crucificado. No momento da cruz, ele dá um exemplo de amor enorme, como pede para que o Pai perdoa, porque eles não sabiam o que faziam. Né? Então, assim, Jesus preparou todo o ambiente. E, de volta ao mundo espiritual, Jesus toma conta de nós, é o governador do planeta. Então, Jesus toma conta de nós. Então, esse preparar o lugar é a mensagem que ele deixou e que a gente deve absorver, a gente deve vivenciar, a gente deve praticar isso no dia a dia, para que a gente realmente esteja com ele. Né? Então, quando ele fala das moradas, que é do Pai, que é todo o universo, né? Existem diferentes moradas no mundo, diferentes moradas no universo, né? E nessas moradas circulam todos os espíritos. Aí existem espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, né? E aí há um cantinho para cada um. Né? Mas nesse processo é importante também o nosso pensamento. Como está o nosso pensamento? Porque nós vamos estar nessas diversas moradas de acordo com aquilo que a gente fez, de acordo com aquilo que a gente pensou, que a gente vibrou. Então, como está o nosso pensamento? A gente precisa pensar nisso, refletir nisso. O nosso pensamento. O nosso pensamento é amor? O nosso pensamento é fraternidade? O nosso pensamento é bondade? O nosso pensamento é paz? Né? É solidariedade? Como está o nosso pensamento? Nosso pensamento está egoísta, orgulhoso, vaidoso, desesperançoso, pessimista? Né? Então a gente precisa analisar, olhar para dentro de nós e ver como nós estamos. Porque isso é uma condição necessária para estarmos alocados, né, junto a espíritos em algum mundo, né, de acordo com as nossas vibrações, com a nossa faixa vibratória. Então é muito importante a gente observar o nosso pensamento, observar como estamos pensando. Né? A página de preparo eu escolho justamente para isso, pensamento positivo. Nesse momento que a gente vive agora, né, nessa pandemia, nunca se fez tão necessário acreditar em pensamento positivo, em otimismo, né, em bom ânimo, alegria, para que a gente possa realmente melhorar, né, no meio de tantas perdas, de tanto sofrimento, tanta aflição, né, às vezes muita falta de informação direito, né, fake news, né, a gente fica sem saber o que fazer, né, a gente não sabe quem acreditar, né, mas é importante a gente manter nosso bom ânimo. Os nossos pensamentos elevados, os nossos pensamentos, né, é aquele que fala no início da passagem de João, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, credes, acreditar em Jesus. Ele está aqui, ele está tomando conta da gente. Né? E a gente sabe que todo dia quando a gente dorme, né, que o nosso corpo físico descansa, mas o espírito continua na atividade. Né? E se a gente não está pensando em coisas boas, coisas legais, nós vamos estar em contato com espíritos que estão também na mesma faixa vibratória da gente. A gente vai estar no mundinho lá onde a gente está vibrando igualmente. E hoje a gente precisa pensar muito positivo, ter pensamentos, para a gente poder... Nós, espíritas, que temos o conhecimento, que sabemos da realidade espiritual, a gente precisa estar bem nos nossos pensamentos,
o máximo possível, para que a gente possa, quando o corpo físico descansar, a gente poder ajudar. A gente está junto de grupos de trabalho, de ajuda, aqueles que estão aflitos, desesperançados, né, para que a gente possa colaborar nesse processo. Se a gente não está, como é que fica? Né? Então, a gente realmente não tem que se preocupar. Né? A gente não tem que se preocupar, não tem que deixar o nosso coração aflito. A gente precisa realmente fazer uma análise, uma autoanálise, ver o que a gente tem de bom, de ruim, trabalhar o que é ruim, certo? Melhorar ainda mais o que está bom, não é isso? E pensar em Deus, pensar em Jesus, manter o nosso foco, né, no bem e no amor. Então a gente para pensar nesse processo todo aí, né, que essas moradas do Pai, elas existem justamente para isso, para colocar os espíritos em seus devidos lugares. Agora, Deus falou, você é bonitinho, você vai para esse mundo bonito, você é feio, você... Não. Na verdade, as moradas estão lá, né? Nós é que vamos nos encaixar nessas moradas de acordo com aquilo que vivemos, de acordo com aquilo que pensamos, né? Há uma diversidade imensa de mundos, né, criados por Deus. Mas não é Deus que manda para lá, para cá, para cá, para lá. É nós que nos conduzimos de acordo com os nossos atos. Deus, em sua infinita bondade e justiça, tem esses mundos criados, né, e adequados. Para quê? Para que a gente possa perceber e analisar o que estamos fazendo, né, da nossa evolução. Né? Então, existe aqueles mundos mais pesados, mais densos, né? Por quê? Porque ainda existe espíritos que vibram nessa faixa. Existem mundos mais leves, né? Mais tranquilos, mas é por quê? Existem espíritos vibrando nessa faixa. Né? Então, tudo é uma questão mesmo de posicionamento nosso, de acertar a nossa forma de andar, de caminhar na humanidade, né? Estamos aqui em provas e expiações, passando por um momento muito grande de prova, né? E precisamos manter o nosso equilíbrio. Existem muitas pessoas que não conseguem manter essa harmonia, manter esse equilíbrio. Então, sejamos nós, né, que temos essa responsabilidade grande, porque temos o conhecimento, fazer esse trabalho de ajudar, de colaborar, de cooperar, né? Os mundos, os diversos mundos, cada mundo tem as suas especificidades, né? Então, a gente precisa ajudar aonde estamos. Estamos aqui na Terra, então vamos trabalhar. Sabemos que a nossa condição ainda é de provas e expiações, ainda está distante ainda da perfeição, né? Dos mundos felizes, mas a gente precisa não focar na distância, e sim focar no caminhar do bem, né? E é quão importante a gente, enquanto aqui espíritos encarnados, mantermos as nossas vibrações, os nossos pensamentos, né, direcionados ao Pai, direcionados à luz, aos espíritos bons. A gente sabe quanto que é difícil, porque nós somos muito imperfeitos, mas nada é impossível, né? Se Deus não dá fardos pesados para ombros leves. Então, tudo aquilo que passamos, temos condição de suportar, condições de aguentar. Então, se a gente acreditar nisso também, o caminhar fica mais fácil, né? E que trabalhemos muito essa questão do nosso pensamento. Porque a gente vai estar aonde o nosso pensamento vibra. E isso é muito sério, né? Isso é muito, né, forte dentro da gente. Nós vamos estar aonde o nosso pensamento está vibrando. Tá? Os mundos estão aí, os diversos mundos estão aí. Né? Eles não foram criados para enfeitar, para ficar bonitinho, igual o móvel no berço de um bebê, para ele se distrair. Não. O universo foi criado com um objetivo. Né? Que objetivo lindo é esse? De guardar todos os espíritos criados por Deus. Né? Todos os filhos de Deus. Só que cada mundo com a sua evolução, com a sua especificidade.
né? Com a sua faixa vibratória construída por aqueles espíritos que estão ali. Então, a gente precisa pensar muito nisso e vibrar sempre muito positivo para que isso aconteça, né? Tem mais um pedacinho aqui do Evangelho, né, que eu queria ler para a gente poder fixar essa informação, né? Do item 2 do capítulo 3. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Ou seja, tudo depende de como vivemos. Aqueles que são mais presos à matéria, que são mais, né, que tem esse sentimento de posse das coisas, que é meu, que isso é meu, isso é o meu amor, é o meu, é o meu. Então, quem tem esse sentimento assim de posse, de egoísmo exacerbado, muitas vezes, eles ficam agarrados, né, nessa condição da matéria. E aí o sofrimento é maior porque se vê separado daquilo que gosta, dos entes queridos, né, simplesmente pela condição espiritual, por se recusar a entender, né, que o amor deve ser universal, que o amor deve ser, né, para todos e não restrito ali, não é isso? E outros não, outros já entendem essa realidade espiritual e querem se maravilhar com a viagem pelo universo, né? De passar pelo universo de forma leve, né? Distribuindo amor, distribuindo bondade, né? Então isso vai depender muito mesmo de cada um, daquilo que cada um quer para si, né? O que eu quero para mim? Eu quero a felicidade? Eu quero amar globalmente, né? Universalmente? Então eu vou buscar esse caminho, porque eu sei que esse caminho me faz bem. Agora, eu quero viver um eu, um é meu, um egoísmo, né, uma posse. Então, eu vou viver assim. Mas eu vou ter que arcar com as consequências disso, né? Uma hora todo mundo se clareia. A visão de todo mundo clareia. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, né? Os mundos estão aí, as habitações estão aí. Então, que a gente faça o melhor possível para estar em mundos melhores, em agrupamentos de espíritos melhores, né, com pensamentos de amor, de bondade, né, e que a gente faça por onde isso. Construamos esse amor, compartilhemos esse amor, né, ajudemos mais, amemos mais, acreditemos mais, né, e tenhamos foco em Deus, né? Então, que a gente possa realmente acreditar nisso. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir assim: obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando a cada instante, e que tenhamos sempre a certeza que existe uma morada para nos guardar, para nos acolher. Muito, muito obrigado mais uma vez, e que em teu nome que fiquemos em paz. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que fiquem com Deus. Que o Pai do Céu abençoe a todos mais uma vez.